Como mostramos no mês de outubro, tudo é possível no mundo encantado do Comitê Olímpico Brasileiro. É possível, sim, o presidente Carlos Arthur Nussmann se reeleger pela 4ª vez no comando da entidade e seguir por 21 anos no comando do esporte olímpico brasileiro. Como também é possível seus comandados coordenarem uma invasão à sede da Confederação de Desportos do Gelo, como mostram as imagens da câmera de segurança em uma galeria em Copacabana, no Rio de Janeiro. Aqui está o grupo todo, está o interventor, que é o Emílio Strapasson, identificado também. Está o advogado do autor, que é o Márcio Albuquerque. E está o Bernardo Chamis, que é esse senhor que está aqui, que ele é o gerente de compras do COB. No mundo encantado do COB, é possível encontrar 30 presidentes de confederações que apoiam o regime, pouco democrático, implantado no esporte olímpico nacional. É possível ver que alguns desses dirigentes agem de forma pouco confiável com o dinheiro público. Na última série de reportagens, graves denúncias de má gestão foram levantadas pelo ex-vice-presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo. Marcelino Barros apresentou os fatos e os documentos, investigados por conta própria. Contra os fatos apresentados por Marcelino Barros, eis que surge o presidente da Confederação, Carlos Fernandes, para se defender. Eu tenho tantas coisas para me preocupar do que me preocupar com o senhor Marcelino Barros. Até porque eu entendo que as pessoas que tenham que reclamar, falar, ou até mesmo criticar, que elas apresentem provas contundentes, e não mentiras, palhaçadas. Eu posso dizer, porque trabalhei dentro da Confederação, o mestre Marcelino está certo, aquelas irregularidades todas aconteceram, mas ainda existe muito mais, não é só aquilo não. Eu acho que o Marcelino está trazendo o circo para dentro do taekwondo. Não, o Marcelino está trazendo uma discussão séria, que é pauta no Brasil, corrupção. O certo é que a briga já foi parar na Polícia Federal, que já entregou as provas e as denúncias para a Justiça no Rio de Janeiro. São denúncias gravíssimas de desvio de dinheiro público na Confederação de Taekwondo. Com a palavra, o advogado que esteve lá. Juliano Tomé Crapanzani foi funcionário da Confederação por quase 2 anos. Saiu da entidade em maio desse ano. Ouça o que o ex-advogado da CBTKD tem para falar. Entre as principais denúncias, o advogado Juliano Tomé traz à tona uma viagem de férias que o presidente Carlos Fernandes teria feito e pago com o dinheiro da Confederação. 10 dias no Nordeste. Detalhe, Carlos Fernandes ainda teria levado os 2 filhos e a namorada para um hotel em Aracaju. 17 de janeiro de 2012, o presidente emitiu, faturado pela Confederação Brasileira de Taekwondo, passagens para Aracaju do período de 18 a 30 de janeiro. Para ele, 2 filhos e a namorada. O valor chegou em torno a R$ 4.475, pela Tamoio, faturado em nome da Confederação. Então, as férias do presidente nesse período custou à Confederação Brasileira de Taekwondo praticamente R$ 15 mil. Seria essa a denúncia mais grave até agora? O certo é que a ligação do COB com as confederações, mais a agência de viagens oficial do comitê, a Tamoio, já deu muito pano para manga. Mas Juliano vai além, muito além. Apresenta documentos que revelam uma suposta fraude em uma licitação de uma empresa de consultoria e assessoria. Nós precisávamos de um auditor para auditar o exercício fiscal de 2010 e foi apresentado pelo senhor Eduardo Guerra, que é amigo pessoal do senhor Carlos Fernandes. Esse senhor, chamado Márcio Silmar, se apresentou como auditor. Nós precisávamos que ele fizesse auditoria. Precisávamos de uma nota fiscal. Ele, como pessoa física, não poderia emitir nota fiscal. E a empresa dele, na época, chamada Seven, não poderia emitir nota fiscal. Eu tenho um e-mail de 2011, ele falando o seguinte: Juliano, se você precisa de nota fiscal, você pode entrar em contato com um amigo meu que tem uma empresa no centro chamado HM Machado. Eu descobri que esse cidadão não era auditor. Mesmo sabendo que ele não é auditor, em 2012, o senhor Márcio Silmar foi contratado novamente para fazer a auditoria da Confederação. Novamente foi pago, agora sim, com recursos da Lei Piva, e ele fez uma auditoria. Ocorre que
além dessa coincidência de ele fazer as duas auditorias, a empresa que venceu a licitação, que eu digo, não foi transparente, foi a empresa Gaim Machado. O edital de licitação foi posto no dia 20 de março e o prazo para as inscrições das empresas terminava no dia 19 de março, ou seja, não havia edital até o dia 20 de março. E o valor dessa consultoria, 150 mil reais de recursos da Lei Piva. E por falar em auditoria, mestre Marcelino apresenta outro indício grave de fraude, de falsificação de documentos. Eu quero ver o Carlos Fernandes dar explicação sobre a Assistec. Eu queria que ele apresentasse provas que essa Assistec tem sede no Rio de Janeiro e que quem assina pela empresa é o senhor Valci Torres Vieira. Tenho provas que houve uma fraude em uma auditoria da prestação de contas do exercício de 2011, onde usaram uma empresa de um determinado estado, fraudaram uma empresa, falsificaram um documento. E eu descobri que, por infelicidade dessas pessoas, que a Assistec Contabilidade 1973 é uma empresa de Belo Horizonte, de Minas Gerais, da cidade de Itabira. E eu fui atrás dessa Assistec. Eles nunca fizeram um serviço de auditoria. Eu queria não só o presidente da confederação, eu queria os 23 presidentes de federações que aprovaram as contas do exercício de 2011, que viesse discutir essa fraude, essa falsificação. Não foi só fraudar, ele falsificou um documento de uma empresa. O presidente da confederação rebate os críticos e não vê problema na licitação da tal empresa de auditoria. Quando nós fizemos essa licitação, ela foi toda direita, não tem nada errado. O COB examinou, o jurídico da entidade, o jurídico do Comitê Olímpico Brasileiro, não tem nada errado. Eu estou tranquilo em relação a isso. Outra prova de que as coisas não andam bem para o lado da confederação está no presidente da Federação de Rondônia, Robson de Oliveira. O jovem dirigente é prova viva de que o Estatuto da Confederação foi fraudado. Na Assembleia, realizada no final de 2011, uma versão foi apresentada aos presidentes. Depois, outra versão foi homologada com apreciação do COB. Foi lido na Assembleia um estatuto ao qual todos nós aprovamos e o atual presidente, por algum motivo, para se manter no cargo, para minar qualquer resistência política contra ele, aleatoriamente alterou o estatuto que foi aprovado em Assembleia, aquele que foi lido, e registrou outro em cartório usando como base uma lista de presença que foi assinada em separado. Quer dizer, foi uma malandragem realmente, uma esperteza política e um crime cometido por ele. Mestre Robson defende outros modelos de gestão, mais transparentes, mais justos. Hoje, 26, 27 pessoas definem o taekwondo no Brasil. Temos milhares de praticantes. Isso está errado, isso está errado. O atleta tem que haver, não sou corintiano, mas deveria haver, como ocorreu na década de 70, a democracia corintiana no taekwondo, onde o atleta possa escolher seus representantes, mas precisa de renovação. Nós não temos uma renovação, não temos um planejamento para mudança, não temos nem categoria de base. Tá certo, professor. Se um dia as autoridades do nosso país prestarem atenção apenas nos fatos concretos e nas denúncias, já estará bom demais.